Luciano chocou a todos ao vivo ao dar resposta inesperada para Pedro Bial. Dá uma olhada. Luciano Camargo! Estava eu, minha mulher, na época minha namorada, e minha irmã e minha mãe. E a gente louvando, minha mãe louvando. E ela falou assim pra mim: filho, um dia você grava um CD só de louvores? Falei, claro, mãe. Mas era um claro pra mãe. Mas não era um claro pra mim. Mas Jesus, Deus, já tinha esse propósito comigo. Não é que ele ouviu, ele colocou aquilo na boca da minha mãe e passou a colocar aquilo no meu coração sem eu mesmo saber enxergar aquilo. Então foi esse processo que foi amadurecendo até você chegar a esse álbum. Sem eu saber. Sem eu saber. Porque a minha fé era uma fé nos outros, na fé de outras pessoas, né? Naquela época eu namorava com a Fal e ela já era crente. O meu encontro com a Fal foi um propósito de Deus, porque a minha mãe já falava que eu ia casar com uma pessoa da igreja. Então, assim, são várias histórias com Jesus. Mamãe sabia tudo também, não era só o papai Francisco, não, hein? A minha história de conversão tem muito a ver com 3 mulheres, que é a minha mãe, a minha irmã Marlene e a minha esposa Flávia. É o Amor, é de 1991. Sim, Zé comprou. Sua mãe se converte em 1992. Sim. Ali perto. Quer dizer, sua mãe estava descobrindo as coisas do céu e você e Zezé estavam descobrindo os prazeres do mundo. Houve algum conflito na família por causa disso? Não. Não é conflito, mas uma divisão, um racha? Não porque, como eu te falei, a fé da minha mãe e da minha irmã, né, sempre foi muito mostrada dentro de casa. E a minha mãe, Bial, assim que a gente começou a fazer sucesso, a minha mãe não quis largar o trabalho dela, o serviço. Ela continuou trabalhando. E a conversão dela se deu, pós o sucesso de Zezé de Camargo e Luciano, no ponto de ônibus. E a gente já era sucesso. Ela já tinha a casinha dela, que a gente já tinha colocado ela numa casa, mas ela continuava trabalhando. E aí, ela no ponto de ônibus, ela conta que foi mais ou menos isso. Ela viu os louvores preparando para o culto da igreja e ela resolveu atravessar a rua para encontrar Jesus. E aí nós passamos, eu digo isso, que eu vi e convivi com os outros irmãos também, sempre que precisávamos de alguma coisa, a gente ligava para Dona Helena. Mãe, ora por mim. Mãe, ora por isso. Ora por aquilo. Você ora por muita gente também hoje. Oro. Muito. Deu tempo de seu pai ouvir a Te Entrego? Sim. Ele ouviu o álbum? O que ele comentou? Qual foi a reação dele? Meu pai, quando eu gravei em 2020, foi um rolo compressor, assim. Veio a minha conversão em junho e houve ali em junho um despertar, vamos dizer assim, principalmente para alguns louvores do passado que eu não sabia como que veio parar na minha cabeça. Meu pai veio a falecer em novembro daquele ano. Como eu disse para você, foi um rolo compressor. Eu senti a necessidade de gravar os louvores, busquei os louvores e fiz o projeto A Te Entrego. E tive o privilégio de mostrar para o meu pai. Mas meu pai só ouviu, né? Ele não chegou a assistir nada além de um clipe que eu tinha gravado. Porque uma semana antes do falecimento do meu pai, eu estava com ele lá, em Goiânia. Uma pergunta que muita gente deve estar querendo fazer. Seja sincero. Pela memória de São Francisco, pelo amor de Deus. A dupla, Zezé de Camargo e Luciano, é só uma pausa ou o freio de mão está puxado e não anda mais? Não, continua firme. É só uma estacionadazinha assim? Antes de tudo, o meu trabalho com meu irmão, a dupla Zezé de Camargo e Luciano, foi sempre muito abençoada. Então, eu não tenho, tanto eu nem meu irmão, pretensão nenhuma de parar com a dupla. Não temos pretensão nenhuma disso. Claro, eu tenho meu projeto, ele tem o dele. E a gente ele vai curtiu continuar. O disco? Ele deu opiniões técnicas assim? Não, Bial, porque muita gente acha que foi planejado o meu álbum. Não foi. Foi muito rápido. Eu não contei para ninguém. A única pessoa que sabia do projeto era a minha esposa e o meu produtor. Aí ligando para a Arleide, minha assessora, tava faltando assim, 5 mixagens de música. Isso foi em outubro. Eu liguei para ela e aí ela falou, não, você tem que mostrar isso para todo mundo. Eu falei, não, Arleide,
Ela, não, você tem que mostrar. Foi quando ela resolveu mostrar sem falar comigo pro Fantástico. O Fantástico que lançou o projeto A Te Entrego. E acabou terminando num álbum completo lançado nas plataformas e também um especial. Aí, naquela época, eu liguei pro meu irmão, mandei a música para ele, falei, Zé, eu gravei esse louvor, tá pronto, o que você acha? Aí ele mandou a mensagem para mim, falando, não, ele tava na fazenda, todo mundo isolado, e ele falou, não, tá lindo. Eu sempre tive um apoio muito grande do Zezé em tudo em minha vida. Cantando, Bial, hoje eu falo para as pessoas, se eu hoje canto, né, e posso fazer diversas vozes, parte importantíssima disso eu devo ao meu irmão. Que muitas vezes, quando eu ia lá e punha voz, ele me ligava e falava assim, seu preguiçoso. Eu falei, por que, Zé? Ele falou, por que você não cantou aqui? Por que você não fez isso aqui? Aí eu voltava pro estúdio, naquela época não tinha a facilidade que tem de gravar hoje. E ele estava certo. E ele estava certo. Mas boa parte importantíssima da minha vida O Arado cantando... foi O Arado do foi Zezé. meu irmão. Foi meu irmão. Ele que me ouviu a primeira vez em 89, no dia 23 de dezembro de 89, e disse para mim, você canta bem. Você é uma pedra preciosa, mas precisa ser lapidada. O cara lembra das datas, né? 23 de dezembro, 11 de junho. Porque foi Que cabeça! é um dia muito abençoado em minha vida, né? Você fala muito, reconhece muito a importância. Você chama de FAO, né? A Flávia. A FAO. Nessa sua jornada, nessa sua desabrochar espiritual, ela em casa, que tipo de evangelista ela era? Ela pregava o tempo todo? Como Não. é que ela... Ela sempre foi muito paciente comigo. A FAO é a resposta de oração da minha mãe. A minha mãe já falava, lá em 95, que eu iria casar com a menina da igreja. Eu não dava moral, claro que não dava moral. Porém, em 99 eu conheci a FAO e em uma desses convites que eu fazia para ela sair comigo, que ela não aceitava, ela aceitou ir para Goiânia comigo, para ir visitar a minha mãe. Eu tinha umas reuniões em Goiânia e fui direto para casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, a minha mãe ficava olhando para a FAO assim e eu não entendi por quê. E eu não contei que eu estava começando a namorar com a Flávia, com a FAO. Eu falei que ela era minha amiga e arquiteta. A FAO teve que sair para falar com a mãe dela. Nesse momento que ela saiu da sala, a minha mãe pegou na minha mão, fez assim, dá a sua mão aqui. Não precisa mentir para mim. Ela é sua namorada e você vai casar com ela. Ela é resposta de oração minha. Eu falei, mãe, tá bom. Dona Helena! Dona Helena. Fala sério! Aí, não dei moral de novo para ela. Voltamos para São Paulo. Continuei convidando a FAO para sair. A gente viajava muito. Eu viajava assim... Não tinha dia para ficar em São Paulo. Aí, quando sobrava um dia, eu convidava ela para sair. E aí, uma vez eu chamando ela para sair à noite, num domingo, falei, vamos? Ela falou, não posso. Aí aquilo, falei, mas por que não pode? Eu sempre te chamo e você não vai. Ela falou, porque eu tenho igreja para ir. Quando ela falou, eu tenho igreja, eu falei, você é crente? Ela falou, sou. Aí eu falei, minha mãe falou que eu vou casar com você. Naquele dia ali, Deus já tinha um propósito, já sabia que seria mais uma mulher entrando na minha vida para orar pela minha vida e orar pela minha conversão. E ela fez isso. Só que ela nunca, tirando uma ameaça que ela fazia, né? Mas ela nunca... Que tipo de ameaça? Ela falava assim para mim, olha, a salvação, eu não trago salvação. Quem traz a salvação é Jesus. E não adianta pegar no meu pé. Eu vou subir, você vai ficar. Isso ela falava para mim. A salvação é individual. A salvação não é coletiva. E aí, eu não é que eu ficava com medo, mas ficava com aquele... Te mandou a letra, né? Meu Deus, será? A gente falou... A gente está ouvindo tanta história da Dona Helena. Vamos ouvir agora a Dona Helena. Foi na Assembleia de Deus Jardim América Central, em Goiânia, na igreja dela, que
Luciano foi cantar, deu testemunho, mas quem roubou a noite, adivinha? Dona Helena, fala, mostra aí. E era engraçado, moço. Nós íamos para a fazenda e lá nós ficávamos louvando. E ele ainda não era crente. Isso há muitos anos. Ele ainda era solteiro. Ele estava lá na sauna tomando banho. Aí ele mandava um dos funcionários dele lá aumentar o som aonde nós estávamos para nós parar de louvar. E aí a gente não parava. Aí ele mesmo ia lá e punha no alto o maior volume que tinha. Nós não parávamos, continuava louvando. Aí ele cansou daquele jeito. A gente é teimoso. Aí ele cansou daquilo e veio e falou assim, ó, eu vou fazer com vocês uma coisa. Se todas as vezes que você abriu a harpa e você souber cantar o hino que está ali, eu vou dar R$10 para cada um de vocês. Mas eu fazia isso só para tentar nós, sabe? E hoje, para a glória de Deus, aleluia, é Ele que está louvando. Que bênção. Luciano, com essa herança pentecostal, como é que vocês foram parar numa igreja tradicional como a presbiteriana? Eu não entro olhando a placa da igreja, né? Eu entrei ali porque Deus me pegou e me levou para aquele lugar. E numa noite ali, antes da minha conversão, 3 anos antes da minha conversão, eu lembro hoje nitidamente da noite, era uma noite que a pregação era sobre batismo, era em cima do batismo de Jesus. E aí eu saindo, abracei o pastor Ildé naquela noite e falei assim para ele, falei, um dia eu quero estar lá em cima, mas no meu coração eu queria dizer o seguinte, um dia eu quero ser batizado. Depois que eu virei as costas, falei, meu Deus, o que o pastor vai pensar ao falar que eu quero estar lá em cima? Né? Não era estar lá em cima, era ser batizado. IP Alfa, a Igreja Presbiteriana de Alphaville, tem uma área, um carinho especial pela área da música, né? Tem o pastor de música que é o Guilherme de Andrade. Guilherme Andrade. O Camargo, que percorreu a carreira inteira cantando em estádios no Brasil todo, aí de repente está num grupo de louvor. É uma outra relação com a música? Não sei se eu diria uma outra relação com a música. Porque eu cheguei a gravar um louvor, eu com o Zezé, mas não tinha adoração. E aí, eu fico olhando. Ali é um adorador antes do cantor, acostumado a adorar o Senhor na minha casa, no meu íntimo, né, lavando louça, em casa. Ali foi quando eu peguei o profissional e para servir a igreja, para servir ao Senhor com a minha voz. Eu queria levar a voz gravada porque eu tenho medo de repente acontecer alguma coisa, ou errar a letra, ou desafinar. E nós passamos 4 vezes ali. 4 vezes. E nenhuma vez foi o gravado. Diferente, Bial, é diferente. Você louvar porque vem de dentro para fora, é a manifestação do Espírito Santo, é a manifestação divina colocando em você ali, colocando você ali. Não precisa gravar. E aí, a providência. A providência divina me colocou ali daquela forma. E eu lembro disso. Eu lembro que foi realmente o adorador. Foi Deus falando, cante, só cante. Luciano, eu preciso ouvir agora uma pessoa que você já citou várias vezes, repetidas vezes, que é muito importante nessa história. É o pastor da IP Alfa, o pastor sênior, Ildé Stutz. Pastor Ildé, eu acho que tem uma coisa desafiadora para um pastor pastorear um astro pop, porque deve haver uma tentação, ou enfim, presumo, é possível que se manifeste a tentação de usar a fama dessa estrela a favor da igreja, da causa da igreja, em benefício de seus interesses. E
E o famoso também deve estar ansioso para usar a mídia, para falar de sua conversão, de sua fé. Qual é o risco desse afobamento de parte a parte? Um dos princípios da nossa fé é que somente a Deus seja dada toda a glória. Então, Luciano lá não é um astro. Só temos um astro. Só temos alguém que é o Senhor de todas as coisas. E ele lá é um irmão, a quem Deus deu um dom, um talento, a quem Deus deu toda a bênção de poder adorá-lo com toda essa qualidade, com toda essa excelência. A excelência glorifica a Deus. Isso motiva as pessoas? Sim, claro, é uma alegria tê-lo lá. Mas ele passou no processo como adorador, como ele expressou, como qualquer um músico, qualquer um cantor da igreja passa. Nós tivemos discipulando para que ele compreendesse esse momento, ele com muito temor, com muita... Qual era o principal temor dele? É um temor a Deus, não é um temor de Deus. Não é ter medo de Deus, é saber a quem ele está adorando. E isso trazia para ele esse senso de uma responsabilidade A que gente é percebe encantador. isso, né? Ainda Sim. hoje. Eu me lembro quando nós o convidamos também para cantar num dos cultos, e era um dia da celebração da Santa Ceia. E ele chorou porque ele disse, eu vou cantar no momento da ceia, onde nós lembramos o sacrifício de Cristo feito por nós na cruz. Então é exatamente isso, esse temor de Deus, de a gente não entender por que Deus nos ama tanto assim ao ponto de transformar as nossas vidas, dar sentido à nossa vida. É incrível ele falando sobre a história dele. Você lembrou isso, da mãe, da irmã, da FAO na vida dele. E vai sair, né? A turnê vai sair Brasil. Começa com uma coisa, uma necessidade, uma expressão tão íntima, pessoal, familiar. E agora está ganhando grande estrutura, banda, produção, luz. Como é que você está fazendo, e eu acho que deve ser necessário, equilibrar a profissionalização, o melhor da profissionalização, com a preservação da espiritualidade mais profunda? Quando eu entendi, e foi através do Alain, que eu poderia, né, aquilo que eu estou vivendo em Cristo, eu poderia levar com profissionalismo e com excelência, como eu sempre trouxe junto com meu irmão. Isso é uma parte, né? A outra parte é você poder estar com os irmãos louvando, independente de onde. Então, o equilíbrio está aí. Deus me capacitou com o dom. Eu tenho certeza disso, que o dom de cantar é um dom divino, né? A gente, olhando para a Bíblia, a gente encontra Davi. Davi tocava harpa, Davi tocava lira, e Davi foi o responsável, se eu não me engano, para mais da maioria dos salmos escritos na Bíblia. Então, ele era esse dom de saber o que o povo também gosta e quer. Porque se você for ver o Salmo 121, que é um salmo de romagem, é um salmo muito popular para aquela época. E se era um salmo de romagem, era todo mundo cantando. Então eu acredito que ele escreveu o salmo e todo mundo cantou ali, indo para Jerusalém. E essas são as boas novas, gente. Luciano Camargo, dedicado cada vez mais a Deus e ao povo brasileiro. É isso, minha gente.